Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo, meu nome é Pedro, sou um grande fã do canal. Hoje vou contar uma história que aconteceu comigo quando minha família e eu fomos viajar, mais precisamente para uma cidadezinha do Rio Grande do Sul. Estávamos indo comemorar meu 10º aniversário e ganhei uma bicicleta nova. Quando chegamos na pousada, fui estreá-la. Segui pela rua principal da cidade, virei à esquerda e depois à direita, indo parar em uma ruazinha sem saída. Então, depois de dar umas pedaladas, sentei-me na calçada e comecei a comer umas balinhas que sempre trago no bolso. De uma das casas saiu um menino. Ele apareceu lá. Era da mesma idade que eu e estava segurando um estilingue. Eu o cumprimentei e conversamos um pouco. Descobri que o nome dele era Roger. Passaram-se uns 20 minutos de conversa e ele me perguntou se eu não gostaria de colher algumas uvas e amoras da casa de uma velha rabugenta que não colhia os frutos nunca. Eu topei na hora. Ele subiu na garupa da bike e eu pedalei. A casa não era longe. Após uns 4 minutos, ele disse que tínhamos chegado. Encostamos a bicicleta no muro e observei a casa. Estava bastante deteriorada, com um muro de tijolos antigos e trincado. A calçada estava empoeirada e suja. Roger me deu um impulso para subir no muro e eu ajudei ele a subir também. Lá do alto eu pude examinar melhor a casa. As janelas estavam quebradas e a porta de vidro parecia aberta. As paredes não tinham sido pintadas, estava tudo zoado. Descemos para dentro do quintal e começamos a colher as uvas e amoras, que estava lá caída, espalhada e também tinha na árvore. Foi quando ouvi a maçaneta girando e comecei a cutucar Roger para que ele visse também. Mas quando ele olhou, a porta se abriu com força e saiu uma velha toda enrugada, com o rosto parecendo que tinha derretido, cara. Em uma das mãos ela segurava uma espécie de chicote e começou a correr atrás de nós. Largamos as frutas e subimos o muro. Roger com seu estilingue tentou dar um teco na véia, mas eu não fiquei pra ver, né? Eu já desci, cara, e fui lá pro meio da rua pegar minha bike. Quando olho pra cara do Roger, ele tava muito mal, cara. Ele disse que quando deu um teco de estilingue na véia, a pedra transpassou o corpo. Mas eu não acreditei no que ele falou, né? E meti o pé. Nunca vou esquecer aquele dia. Anos depois, descobri que a velha rabugenta já havia falecido e que o que encontramos naquela casa era sua alma presa. Por isso a casa estava toda detonada sem cuidados, né, mano? Tava abandonada mesmo. Acredito que suas ações assustadoras eram uma manifestação de sua personalidade em vida, que continuou a assombrar o lugar mesmo depois de sua morte. Obrigado por ler minha história, Léo. Olá, Léo, meu nome é Augusto. Se houver algum erro de escrita, peço desculpas. Moro em Portugal e estou aprendendo português. A história que vou te contar aconteceu com meu pai. Ele estava em uma empresa muito grande e nela havia uma lenda de que um faxineiro subiu em cima de um elevador para limpar lá, né, que estava tudo sujo, mas esqueceu de desligar o elevador e foi esmagado, com o elevador subindo até o último andar. Dizia-se que quem usasse o elevador veria o espírito do faxineiro. Meu pai não era afeito a esses assuntos e não acreditava nisso, mas teve um dia em que ele começou a acreditar. Meu pai trabalhava no último andar e estava atrasado. Como os outros elevadores estavam em uso, ele decidiu utilizar o elevador que era considerado amaldiçoado. Enquanto ele estava no elevador, as luzes começaram a piscar do nada e ele passou a escutar vozes nos ouvidos, dizendo: "Sai daqui, vai embora, você não deve estar aqui, sai agora." Meu pai, sem dar importância, continuou no elevador, achando que estava apenas quebrado e piscando daquele jeito, até que o elevador para em um andar que ele não conhecia e uma pessoa muito estranha entra. Essa pessoa era enorme e batia a cabeça no teto do elevador. Ele olhou para o meu pai e disse: "Ei, senhor, você não deveria estar aqui." Meu pai, sem entender, respondeu que estava indo para o trabalho e deveria estar ali sim. Nesse momento, o homem misterioso deu um grito enorme e disse: "Você não deveria estar aqui! Sai agora desse andar!" As portas do elevador se abriram e meu pai foi empurrado para esse andar. Ele desmaiou
e quando acordou, estava no hospital. Ao perguntar à enfermeira o que havia acontecido, ela explicou que ele foi encontrado desmaiado no prédio, sem ninguém por perto. Obrigado por ler minha história, Léo. Olá, Léo, meu nome é Yasmin e hoje vou compartilhar uma história intrigante que aconteceu comigo quando eu tinha apenas 6 anos. Naquele dia estava na casa da minha avó. Minha mãe e ela saíram para fazer compras no mercado, me deixando lá apenas na companhia do meu fiel amigo felino. Enquanto estava brincando, ouvi um som misterioso ecoar pelo corredor. Intrigada, decidi investigar. Ao chegar lá, olhei ao redor com cautela, mas, para minha surpresa, não havia nada fora do lugar. O relógio marcava 3 horas da tarde e eu resolvi continuar minha brincadeira, agora com minhas bonecas na sala. No entanto, o que aconteceu em seguida marcou profundamente minha memória. Mais uma vez o enigmático som ecoou pelo ambiente, vindo do mesmo banheiro, Meu coração acelerou enquanto tentava abrir a porta, mas inexplicavelmente parecia estar emperrada. Com um pouco de apreensão, peguei meu celular e disquei para minha mãe, ansiando por uma voz familiar para me acalmar. Do outro lado da linha, ela explicou que estava comprando as coisas no mercado e que já voltaria. Agora, isolada no quarto da minha avó, a sensação de tensão aumentava a cada segundo. De repente, gritos angustiantes ecoaram pelo banheiro, fazendo meu corpo tremer de medo. Desesperada, forcei a porta mais uma vez para ver o que tinha lá dentro, e dessa vez eu consegui abri-la. A visão que se desdobrou diante dos meus olhos era quase surreal. Uma mulher de cabelos negros e olhar vago estava ali parada, como uma alma que estava presa ali no mundo dos vivos. O relógio agora marcava 6 horas da tarde. A penumbra começava a envolver o ambiente e meu coração só faltava pular pela garganta, Léo. A mulher repetia um sussurro, quase um lamento. Me dá a sua alma! Minhas pernas fraquejaram e eu desmaiei, sem forças para lidar com a magnitude do que estava acontecendo. Quando recobrei a consciência, me vi na cama, cercada pela preocupação de minha avó e o olhar aliviado de minha mãe. Relatei a elas a série de eventos assustadores que havia acontecido. Minha avó, com uma expressão séria, compartilhou comigo uma história assombrosa. Ela explicou que essa mulher que vi se chamava Mary. Havia morrido tragicamente naquele banheiro há décadas atrás. E depois que minha avó comprou esse imóvel que ela descobriu toda a verdade. Essa mulher chamada Mary tinha sido deletada desse mundo pelo próprio marido alcoólatra. Era como se a energia de sua morte tivesse deixado uma marca naquele espaço e de vez em quando aparecia ali. A partir desse dia, nunca mais tive coragem de entrar no banheiro de minha avó. Eu mesma nem sei como ela consegue viver lá, com esse espírito aparecendo no banheiro dela. Tá amarrado.